Por que as perseguições não devem nos intimidar? Como devemos nos portar frente às perseguições? Qual o valor da fidelidade? Meus irmãos, estamos de volta trazendo mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, lição de adulto, a revista da PEC, a lição de número 4, com base no capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Atos, pois o livro de Atos é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Antes de apresentar aqui o nosso textuário, eu preciso apresentar o tema da nossa lição, que fala ataques externos e internos. Então, toda a nossa lição ela vai estar subordinada a esse tema, e no primeiro e no segundo ponto vai ser enfatizado de uma forma muito clara, muito nítida, a respeito dessas perseguições, tanto interna como também as externas. Vamos passar agora para o nosso textuário. Acompanhe comigo, o textuário diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Atos capítulo 5 e verso 40. Lembrando aos irmãos que a lição da semana passada, a lição de número 3, nós concluímos ela depois que Pedro e João tinham realizado um milagre, pregado ali, e 2.000 almas se renderam aos pés de Jesus, aceitando a Jesus, e houve um crescimento da igreja, uma boa, vamos dizer, colheita. E aí o Sinédrio, esse mesmo Sinédrio que condenou Jesus à morte, ele agora chama Pedro e João e coloca eles presos, durante uma noite. E como diz aqui o nosso textuário, traz a eles punições porque eles estavam pregando esse Jesus ressuscitado. A nossa verdade prática fala: a obra de Deus avança com lágrimas, lutas e perseguições em qualquer tempo. Então, a obra de Deus, ela sempre que ela for divulgada, ela vai trazer consigo esses resultados para quem leva essa semente. Tanto lágrimas como lutas e perseguições. E hoje nós vamos nos prender mais nesse assunto das perseguições, como já foi apresentado aqui no próprio tema da nossa lição. O nosso objetivo, antes de passar a introdução, diz mostrar que as perseguições não devem nos intimidar, aprender a portar-se frente às perseguições e ressaltar o valor da fidelidade. Então, esses 3 objetivos é necessário que você apresente também a sua classe, que trabalhe todo o conteúdo dessa lição com base nesses objetivos, para que eles sejam alcançados, que sejam aplicados na sua aula e o seu aluno venha sair bem informado acerca desse assunto. A nossa introdução, muito pequena, mas eu quero que você acompanhe comigo essa leitura que diz: nesta lição analisaremos as primeiras perseguições à igreja. Veremos como o evangelho, quando crido, vivido e anunciado fielmente, suscita ataques e oposições, não somente dos de fora, mas infelizmente também dos de dentro. Então, irmãos, esse primeiro ponto vai falar sobre os ataques internos, o segundo sobre ataques internos, um ataque externo e o outro ataque interno. Então, com base no capítulo 4 e no capítulo 5, a gente encontra aqui o respaldo para esse conteúdo. Mas eu também quero apresentar a você, professor, que é necessário que você leve também a sua classe, que cada um desses capítulos, tanto o capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, eles apresentam para nós, o escritor Lucas, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, ele apresenta para nós no capítulo 4 acerca dessa perseguição, que é as perseguições externas,
que vinha de fora para dentro da igreja. O capítulo 5, ele vai apresentar para nós a infiltração, que é onde aqui o nosso comentarista também ele apresenta como perseguição interna, mas é a mesma coisa, a questão da infiltração, onde Satanás ele usa as pessoas de fora para se infiltrar dentro da igreja e tentar levar a corrupção, semear a corrupção ali nos primórdios da igreja primitiva, que é aquele casal, Ananias e Safira. Eles foram instrumentos de Satanás que se infiltraram dentro da igreja para gerar e motivar ali as pessoas a difundirem, né, a corrupção, e isso afetar ali o convívio, vamos dizer, o convívio cristão ali no meio da igreja primitiva. E o capítulo 6, que nós vamos estudar a semana que vem, na lição de número 5, ele também traz para nós uma outra tentativa de Satanás para barrar a marcha da igreja. Ele traz distração, que é onde ele vai querer distrair, né, os líderes da igreja através de pessoas murmurando, dizendo que as viúvas, que os órfãos estão jogados e que a obra está crescendo e que eles precisam parar de pregar para ir cuidar das necessidades dele. Então a gente percebe que tanto o capítulo 4 como o capítulo 5 e o capítulo 6, eles estão interligados. Cada um desses capítulos apresenta um tipo de perseguição que a igreja primitiva enfrentou. Capítulo 4, perseguição. Capítulo 5, infiltração. Capítulo 6, a distração. Então leve isso, anote isso e leve para a sua classe e já informe aí os seus alunos acerca dessas informações que com certeza vai ajudar e muito, né, na sua aula e o entendimento também dos seus alunos. O primeiro ponto da nossa lição fala ataques externos. Eu quero só ler o primeiro parágrafo aqui da introdução desse ponto, que diz: a perseguição é uma das armas mais antigas usadas pelas trevas. Perceba que o nosso comentarista ele apresenta para nós a ferramenta que Satanás ele usa para querer barrar, para querer parar a marcha da igreja, que é através da perseguição. Então, desde os tempos dos patriarcas, e veio aí o período da lei, depois o período, né, profético de Israel, sempre o inimigo ele usou dessa estratégia, através da perseguição. Perseguir o justo, perseguir aqueles que fazem o bem, né, através de ameaças. Isso a gente vê na vida de Elias, a gente vê na nação de Israel sendo perseguida pelas outras nações que não amava a Deus, que não servia a Deus. E aqui não é diferente na igreja primitiva, né? Satanás ele vem usar, né, o sinédrio, as autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir a primeira igreja, que era a igreja de Jerusalém, com a finalidade de exterminar. Mas isso não deu certo, porque cada investida a igreja crescia mais, né? A gente já comentou e é necessário que a gente traga outra vez, que no primeiro capítulo ali de Atos 1 e do 42 em diante, a gente percebe que a igreja ela está com um número de 120 crentes, né, que é os que recebem o Pentecoste, né, que estão presentes lá no cenáculo no dia de Pentecoste e recebe ali o derramamento de poder. E isso a gente faz também referência lá de 1 Coríntios, quando Paulo diz que os que viram Jesus foram 500, mas 120 só estavam no cenáculo. Depois da pregação, né, de Pedro, veio a primeira colheita, que foi mais de 3.000 pessoas, né, não contando nem crianças e nem mulheres. Depois disso, a lição passada nos apresenta isso no capítulo 3, que esse número estava em 3.000, subiu para 5.000 pessoas. E a igreja, cada tentativa que o inimigo encontrava para tentar barrar, ela só aumentava em quantidade, né, e caía na graça do povo. Então, esse primeiro ponto fala sobre os ataques externos, os ataques que vieram de fora. O primeiro tópico fala, começa a perseguição.
E eu também marquei aqui um parágrafo, eu quero ler com você, que diz assim: devemos lembrar que esse era o mesmo sinédrio que há menos de 2 meses havia condenado Jesus e entregado aos romanos. Perceba que esse conselho, ele tinha, como mentor Satanás, que procurava destruir aquela obra, procurava destruir os primeiros passos da igreja primitiva, do ministério apostólico, ali quando ele ainda estava engatinhando, estava começando, Satanás, através da perseguição e usando o sinédrio e as autoridades para se barrar. E a gente é testemunha de que aonde a obra de Deus ela vem prosperar, ela vem prosperando, os ataques externos surgem. E às vezes a gente vive em um contexto nacional onde a gente parece que não é perseguido, mas na verdade a perseguição até hoje ela ainda é real, ela ainda acontece. Para nós cristãos não é de uma forma como a igreja de Jerusalém foi atacada, mas ainda existe essas perseguições. Existe em todo o universo mais de 50 nações, informações aqui da nossa lição, que os cristãos eles não têm o direito de demonstrar a sua fé, de praticar a sua fé, de ensinar a sua fé. Então, diante desse contexto que a igreja primitiva também vivia, e Pedro, ele cheio da ousadia do Espírito Santo, ele disse que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente percebe que Pedro, ele vivia um título, ele vivia um tema na sua vida, que quando a questão da fé dele era colocada à prova, ele preferia morrer pela fé do que se tornar um apostato, do que negar a fé. Então a gente percebe que Pedro, quando ele estava diante das acusações, diante das perseguições do sinédrio, ele disse que o mais importante era obedecer a Deus do que aos homens. E a gente percebe que para a nossa igreja atual, ela precisa aprender isso da parte de Pedro. Nós precisamos ter ciência do que Pedro estava falando, dessa verdade de que o mais importante é obedecer a Deus, que Deus ele também nos honra quando nós também tomamos uma atitude como a de Pedro. O tópico 2 fala perseguição hoje. O início do tópico, o primeiro parágrafo, falar de perseguição hoje parece para alguns algo descontextualizado, mas não é. Perceba que a igreja, a comunidade cristã, ela é atacada de todos os lados, todos os ataques externos vêm de uma forma avassaladora contra o justo, contra a igreja, contra as famílias, isso por meio das mídias, isso por meio até mesmo de todos os eventos que são formulados aí nas casas de leis, sempre tem um propósito maior, que é destruir aí esse projeto que é o projeto de Deus, que é a família, que é o casamento, que é a igreja, de uma forma que eles tentam distrair a igreja, parar a igreja, para que a igreja não venha cumprir o seu papel de evangelização, de ensinar, de batizar, de cumprir o papel, as ordenanças que Cristo deixou. O tópico de número 3, ainda desse primeiro ponto, fala testemunhas de Cristo. Esse tópico, meus irmãos, é um tópico muito interessante, porque a Bíblia diz que todos os crentes eles foram chamados para ser testemunha. E a gente já falou em aulas passadas aqui que a palavra testemunha é mártir. É dar a vida por algo que essa pessoa está testemunhando. Então a palavra testemunha, ela tem esse valor também no sentido cristão. É o que aconteceu com Estevão, ele era testemunha do Evangelho, das boas novas, e foi o primeiro mártir. Deu aí a sua vida em prol do Evangelho. E antes de passar ao ponto 2, eu quero trazer aqui uma frase que o comentarista aqui ele
fez destaque, que diz assim: os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidiram não combater. Essa frase, de uma certa forma, ela é muito imperativa para aquelas pessoas que estão de braços cruzados e achando que estão certas. Porque a gente percebe que as pessoas que não vão à luta, que não se disponibiliza para enfrentar, é claro que eles não vão ser atacados, é claro que eles não vão ter cicatrizes, porque não vão ser perseguidos. Agora, aqueles que estão na linha de frente, eles, claro, vão ter sempre cicatrizes, como o apóstolo Paulo demonstra as suas cicatrizes como medalhas de honra. O ponto de número 2 fala ataques internos. Esse primeiro aqui ponto, já no capítulo 5, é a mesma palavra que eu falei a princípio na introdução. A mesma coisa que infiltração. Nesse ponto nós vamos ver o nosso comentarista dessa lição, ele vai apresentar como uma perseguição interna, de dentro para fora. O primeiro ponto foi de fora para dentro, mas aqui na verdade a gente também vê por uma outra perspectiva da questão da infiltração. A igreja ela estava crescendo de uma forma tão tremenda que todas as pessoas estavam entrando na igreja para ser notória, para fazer parte daquele grupo, porque era novidade, e tinha muita gente que estava entrando não pela finalidade de, quem sabe, da salvação, de ver que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, na mensagem da ressurreição, mas estava entrando com um propósito diferente ou com motivação errada, que foi o caso desse casal, Ananias e Safira. Eles entraram nessa igreja com esse propósito, não de contribuir com a obra, mas de atrapalhar. E isso a gente vê na motivação. Eles perceberam um fato acontecendo, que lá tudo era em comum, o partir do pão, as orações, as pessoas eram unidas e unânimes no propósito do crescimento da igreja, e eles decidiram, vendo ali o Barnabé vendendo uma porção de terra que tinha e doando, deixando aos pés dos apóstolos, eles também decidiram vender as propriedades deles, e eles combinaram entre si que não ia dar tudo, disseram que ia dar só parte, mas quando chegasse lá diante do apóstolo, ele ia dizer que ali era o dinheiro de toda a porção. Ou seja, eles estavam querendo infiltrar dentro da igreja a corrupção, para que a igreja crescesse já ali naquele berço, já com esse sentimento de algo humano. É aonde eles são exortados ali, eles são chamados a atenção, e ali eles pagam com a vida acerca da motivação errada. E já com essa atitude de Ananias e Safira, a gente já aprende que Deus ele não se importa com o tamanho, com o volume da nossa oferta. O mais importante para Deus é a motivação, é o que leva você a estar ofertando, e não o tamanho ou o volume da oferta. E a gente saindo de um ponto como esse, já consciente de que o importante para Deus é a motivação, a gente vai ver que a motivação certa, ela é aceita por Deus, que o que importa diante de um culto, diante de um sacrifício, é a nossa verdadeira motivação, e Deus entende, Deus sabe, Vamos ao primeiro tópico desse segundo ponto, fala uma nova tática, que foi essa da infiltração aqui, que Satanás levantou esse casal. O tópico 2 fala o perigo da hipocrisia e avareza. Aqui a gente está diante da motivação que levou esse casal a mentir diante da igreja. A motivação era avareza e hipocrisia. Era esses sentimentos que eles tinham a oferecer, a apresentar diante de Deus. E Deus não aceita avarentos e nem pessoas hipócritas. E aí foi aonde eles pagaram com a vida. O primeiro parágrafo desse ponto diz assim: vemos que o problema de Ananias e Safira é a hipocrisia, motivada por um coração avarento. Eles querem o prestígio aparentemente atribuído a Barnabé, mas não têm a grandeza nem o altruísmo deste. Perceba que
o sentimento que motivou eles ter aquela atitude foi a primeira instância a inveja. Eles sentiram ou queriam estar no lugar de Barnabé, ter reconhecimento, né, ser conhecido como uma pessoa piedosa, e eles achando que mentindo e querendo corromper o ministério da igreja, eles iam conseguir. O finalzinho desse tópico, primeiro, diz assim: ninguém pode por muito tempo ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem, no final, confundir qual deles é o verdadeiro. Essa frase é uma frase muito, vamos dizer, muito profunda, né? Mas ao mesmo tempo muito simples. Fala das pessoas que são hipócritas, elas mentem tanto que uma hora elas não sabem nem, na verdade, o que é a verdade, né? Se elas são aquilo mesmo ou se elas estão fingindo ser. Elas mesmas se enganam. Então aí é o perigo, né, da pessoa que é regida por esse mentor, que é a hipocrisia e ao mesmo tempo a avareza. Então nós devemos fechar essas portas na nossa vida cristã para que assim nós venhamos ter sucesso. O terceiro tópico aqui fala um tiro pela culatra. Esse é o terceiro tópico, um tiro pela culatra. Eu marquei também aqui um parágrafo que diz assim: ou seja, a morte do casal teve uma influência purificadora sobre a comunidade de cristãos, de modo que ninguém se atrevia, por razões puramente humanas, entrar para fazer parte. Perceba que a igreja, eu falei a princípio, vou reafirmar, que a igreja estava crescendo, era um momento que ela estava expandindo. Todo dia tinham pessoas se convertendo ao Evangelho, aceitando as boas novas. E tinha também pessoas que queriam entrar com segundas intenções. Mas depois da repreensão, depois desse fato, aconteceu com esse casal, né, essas portas foram fechadas, porque o povo ficaram temendo, né, não entrava lá com essa hipocrisia, não entrava com esse sentimento de avareza, né, de querer algo em troca, de querer barganhar. Já ia sabendo que era uma obra verdadeira, que quem estava nas rédeas daquela obra era o Espírito Santo, que tudo via e que tudo sabia. Então eles tinham esse temor, e aquilo serviu, na verdade, para reparar no meio ou no centro da igreja algo que não viesse a ter sucesso, que era esse sentimento de avareza, esse sentimento aí de hipocrisia. Terceiro ponto da nossa lição fala sobre princípios a praticar. Perceba que o primeiro tópico fala: não negocie suas convicções. Esse primeiro tópico, ele é um tópico muito atual. É um tópico que, para os nossos dias que estamos vivendo, esses dias políticos, para nós ele é muito atual. Ele está sendo mais atual do que o jornal que vai ser impresso amanhã, porque traz para nós algo que é autêntico, algo que é verdadeiro. E eu selecionei aqui um parágrafo para não ler todo, para que o vídeo ele não fique muito extenso, muito grande. E o que eu marquei diz assim: que a sua afirmação enche nosso coração de ânimo para vivermos e servirmos ao Senhor Jesus com coração fiel, nunca nos calando em troca de auferir vantagens, favores políticos, promoções ou mesmo a liberdade. E o último parágrafo diz: quem se acovarda e negocia princípios para se safar, nega sua fé. Que cada um diga convictamente: minhas convicções bíblicas são inegociáveis. Não há acordos a fazer, apenas uma mensagem a anunciar. Amém. Perceba que o que o comentarista fala, não negocie suas convicções, ele está nos exortando que princípios ninguém negocia. Princípios é algo inegociável. E ainda mais princípios bíblicos, quando tange acerca da nossa fé, porque a nossa fé ela é uma mensagem ou é um reflexo da nossa salvação. Então nós não podemos arrancar esses princípios e jogar, quem sabe, fora por, quem sabe, um prato de lentilha por um momento e depois pegar de volta. Não, esses princípios
eles não são simplesmente regras. Regras, às vezes, a pessoa pode quebrar, mas depois tem conserto, mas princípio não. Os princípios, eles são irrevogáveis. Os princípios que nós cristãos vivemos, não tem como nós fazermos concessões, não tem como nós fazer acordo com a nossa fé, com a nossa mensagem, com os nossos princípios. E hoje a gente percebe que a maioria, né, dos cristãos, eles tendem a se enveredar por esses caminhos, de querer fazer acordos que vai acabar indo de encontro aos princípios que eles professam, que vai, quem sabe, ferir, né, o princípio da fé, o princípio até mesmo da ética cristã. E é isso que nós precisamos nesses dias difíceis, nesses dias onde as pessoas saem por aí, né, plantando todo tipo de promessa. Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar como uma voz profética, como alguém que não se vende, como alguém que não está à venda, mas alguém que tem e que guarda os princípios de Deus. O próximo ponto aqui da nossa lição, o próximo tópico, o tópico 2, fala sobre fidelidade, isso com base no verso 20 do capítulo 4, que diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Perceba que Pedro, ele estava sendo fiel ao que ele viu e ao que ele ouviu. E aqui nós somos ensinados a termos essa atribuição de Deus, que isso faz parte dos atributos morais de Deus, a fidelidade. Então nós, como cristãos, precisamos ter esse atributo, fidelidade. Nós precisamos ser fiel à mensagem, nós precisamos ser fiel aos princípios, nós precisamos ser fiel à nossa fé, nós precisamos ser fiel porque a Bíblia diz que a coroa da justiça está reservada para quem é fiel. Então nós temos mais do que motivo suficiente para continuarmos perseverando na fidelidade a Deus. Quero somente ler ainda um parágrafo aqui que diz assim: quando estas extrapolam os termos do seu governo, exigindo fidelidade acima das Escrituras ou postura incompatível com a ética cristã, nós ficamos com as Escrituras. Nossa obediência a Deus não pode nunca ser negociada. Perceba que o comentarista aborda aqui é a questão da fidelidade ou da obediência às autoridades, né, constituídas por Deus. Então, nós somos sujeitos e obedientes às autoridades, desde que essa autoridade esteja exercendo esse princípio de autoridade concernente a o que Deus instituiu para nós. Agora, se as autoridades cobram de nós algo que vai de encontro aos princípios de Deus, então nós ficamos com Deus, nós ficamos com as Escrituras, nós ficamos com o versículo que o apóstolo Pedro diz: mais importa servir a Deus do que os homens. Diante dos homens e diante de Deus nós ficamos com Deus. E assim, nós tomando essa atitude, nós estamos demonstrando aí que nós somos fiéis ao Senhor. E para concluir aqui, o comentarista ele apresenta uma frase de Mayon Perman, que foi um teólogo assembleiano, que ele disse, com relação à questão da obediência às autoridades, ele disse: chama isso de desobediência obediente. Então, quando a gente desobedece uma autoridade que vai de encontro à nossa fé, às nossas regras de prática e fé, a gente está desobedecendo, mas obedecendo a Deus. Por isso que ele usa essa frase para dizer que é uma desobediência obediente. O terceiro tópico fala alegrias nas lutas, isso com base no versículo 41 do capítulo 5. Eu também quero fazer destaque aqui no parágrafo 2º, que diz: de fato, é um grande paradoxo, mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que quando vierem as lutas e perseguições,
por causa da palavra, da nossa fidelidade, a ela somos bem-aventurados. Perceba que esse tópico traz instruções das quais nós precisamos vivenciar. Cada dia é a questão das alegrias nas lutas. A gente não deve se entristecer por estar levantando a bandeira do Evangelho, por aflições, por lutas, por dificuldades, por tribulações. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar nisso. Nós devemos estar conscientes de que estamos lutando e de que ao mesmo tempo nós somos consolados pelas promessas. Nós somos consolados pela promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia virá para nos tirar desse mundo, dessas lutas, dessas dificuldades. Mas enquanto aqui na terra nós estivermos, nós estamos sujeitos a todo tipo de aflição. Mas não devemos ficar tristes por isso. Pelo contrário, devemos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que estamos sendo perseguidos, mas é porque estamos procurando ser fiel ao nosso Deus e renunciando ao mundo, ao sistema que Ele quer ditar para nós. Então nós, com essa certeza, nós concluímos esta lição e pedindo a você, professor, superintendente, aluno, que sempre leve a sua classe, abordando diante da sua classe a questão da fidelidade. Porque se nós deixarmos de falarmos sobre fidelidade, daqui a uns dias no nosso meio vai ser algo escasso. Porque nós sabemos que cada dia que se passa, as nossas gerações elas estão se distanciando mais desse princípio de fidelidade. A aplicação pessoal diz: se você é mesmo um crente em Jesus Cristo, membro da igreja militante, por certo que sofrerá, mas sabia que um dia receberá a sua recompensa como igreja triunfante. Vale a pena prosseguir. Perceba que a nossa aplicação pessoal para nós, ela é uma mensagem confortadora, ela é uma mensagem consoladora, ela é uma mensagem que traz para nós exortação, de permanecermos, de perseverarmos nesse princípio de fidelidade. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir aos irmãos que continue abençoando esse canal através das vossas orações. Fique na paz do Senhor.